Olá pessoal, tudo bem? No dia 18 de fevereiro, o Sol entrou no signo de Peixes e lá permanece até 20 de março. Então a gente está vivendo a temporada pisciana. E não é só o Sol que está lá, a gente tem vários planetas como Mercúrio, Vênus, que vai voltar para Peixes, Netuno, Saturno, Netuno saindo nos últimos graus de Peixes e também nós vamos ter eclipses nesse eixo. Então a gente tem muita coisa para falar. Eu vou falar sobre o céu astrológico, né, desse período, o que a gente pode esperar, mas também a simbologia do signo de Peixes, dentro da perspectiva de Carl Gustav Jung. E aí eu amarro tudo isso para explicar o que a gente pode ter durante essa temporada. Mas antes de eu começar, meu nome é Ellen Reis Mourão. Sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô também. Sejam bem-vindos ao canal. Curta, compartilhe. Se você ainda não é seguidor, me siga. Toda semana eu trago material sobre a psicologia analítica e principalmente a astrologia dentro da visão mais simbólica e terapêutica. Então vamos lá, vamos começar, gente? O Sol, toda vez que o Sol ele entra num signo, para a astrologia, ele tem a ver com foco. Então, assim, onde a gente tem o Sol no nosso mapa é onde está o nosso foco, onde é aquilo que está a nossa consciência, é onde a gente brilha. As qualidades do seu signo solar, você precisa desenvolvê-las para que você se sinta vivo, para que você viva. O Sol é fonte de calor, é fonte de vida para os outros planetas e principalmente para a Terra. Então é onde a gente está com foco agora. O Sol coletivamente está no signo de Peixes. Mas eu não sou pisciano, então o Sol em Capricórnio, Sol em Áries, não tem problema. O Sol está no signo de Peixes, trazendo uma consciência coletiva para as qualidades do signo de Peixes. Então a gente precisa olhar de uma forma consciente para essas qualidades e desenvolvê-las, tá? Para que a gente tenha um desenvolvimento e um aumento de consciência, ok? Só que além dele, a gente tem o Sol, Mercúrio, a gente vai ter uma lua nova essa semana, também que é a conjunção Sol e Lua, Saturno, Netuno e o nó do norte também, tá? Vamos falar um pouquinho do signo de Peixes para a astrologia? Vamos lá? Bom, Peixes está associado, é o signo do elemento água associado a Netuno, né? Ou seja, Netuno é o regente atual, o regente mais antigo é Júpiter, e Vênus está exaltada neste signo, tá? Peixes tem a ver com a compaixão, né? É um signo de água, então tá ligado às emoções, né? Mas ele é o último, né, da roda astrológica, então ele tem a ver com compaixão, intuição, sacrifício, inconsciente coletivo, é sobre isso que eu vou falar bastante, sobre esse inconsciente coletivo, uma sensibilidade extrema. Peixes é o signo mais sensível do zodíaco, de todos os signos, inclusive mais que seus irmãos aguados, que é Câncer e Escorpião, é o mais sensível. Ele é empático, ele sente o que o outro está sentindo. É o signo associado também à saúde mental. O eixo Virgem-Peixes tem a ver com saúde. Peixes, especificamente, tem a ver com saúde psíquica, saúde mental, tá? Enquanto Virgem, a saúde física. Fantasias, ilusões, criatividade, espiritualidade, reclusão. Peixes é o último signo da roda zodiacal. Ele tem uma energia associada à casa 12, que é a última casa do nosso mapa astrológico. Então ele tem a ver com o fim de um ciclo, tá? É como se ele fosse um portal. Tanto que para alguns astrólogos, e eu costumo também trabalhar com isso, a casa 12, que é uma natureza semelhante à de Peixes, tem a ver com a gestação, tá? O nascimento é casa 1, ascendente, gestação, casa 12. Então é como se fosse um portal, tá? Então vamos imaginar que Peixes é o portal da morte, mas também é onde estão as sementes, tá? Plantadas essas sementes para uma nova vida. Então pense que a gente está encerrando um ciclo para iniciar outro, passando por uma depuração, por um sacrifício. Algo tem que ser sacrificado nesse período, algo associado ao nosso ego, já falarei sobre isso, para um novo início, uma nova consciência, uma nova vida quando o Sol entrar em Áries, tá?
Falar um pouquinho da mitologia. Eu quero falar um pouquinho da mitologia associada a peixes, principalmente do deus Netuno, Poseidon para a mitologia grega. Netuno, deus dos mares, dos oceanos, principalmente do fundo das águas. Antigamente também ele era associado aos terremotos submarinos, aos tremores de água, de terra que mexiam com as águas. Ele é representado segurando um tridente, que é o símbolo da psicologia, então tem tudo a ver com essa campo psíquico, Netuno, e principalmente o inconsciente coletivo com seus arquétipos, tá? Netuno, então, essa associação com peixes, a gente tem ali a questão das emoções, do inconsciente. Netuno era um deus bastante raivoso, vingativo, tá? Muito fértil também. Mas, Ellen, a gente não vê essa associação ligada a peixes. A gente vê sim. No caso, esse lado sem limites, sem controle de Netuno, se associa a peixes no aspecto simbólico de ser tomado pelos complexos. Então, ele não conseguia se controlar. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Os complexos são questões do nosso inconsciente que tomam a nossa consciência e quando a gente percebe, a gente já fez a cagada, tá? Pode vir num afeto explosivo, que pode ser uma paixão ou uma raiva extrema. E quando a gente viu, a gente não conseguiu controlar, porque quando um complexo toma a nossa consciência, fica muito difícil. E todo complexo, ele está ligado a um arquétipo, uma imagem arquetípica, tá? Então a base, a raiz dele está no inconsciente coletivo, nos arquétipos. Mas como ele se expressa na nossa vida de forma pessoal. Então, Netuno, peixes, tem a ver com os complexos autônomos que tomam, que simplesmente... Você já teve um acesso de ira, de fúria ou de raiva ou de descontrole emocional que depois você se arrependeu? Isso tem a ver com os complexos, tá? E quanto mais a gente está consciente deles, mais eles vão perdendo a força. Mas não é tão simples lidar com eles, né? E Netuno tem essa associação, principalmente na mitologia dele, com raiva, vingança, ódio. E principalmente com as ilusões, né? Tem o mito de Odisseu, ou Ulisses, da Odisseia, que Netuno se vinga dele, fazendo ele ficar perdido no mar durante 10 anos, tentando voltar para sua casa. E essa ilusão, essa neblina, essa fantasia que Netuno cria na sua mitologia, na sua história, se associa ao signo de peixes como a ilusão e a fantasia da fuga da realidade, tá? Então, peixes tem essa ideia da fantasia no sentido criativo, mas também na fantasia da gente se sentir perdido, né? A gente perdeu o rumo, por isso que tem a ver com saúde psíquica, peixes e Netuno, né? Porque o ego, ele pode se dissociar e ir para uma esquizofrenia, num trânsito de Netuno, dependendo de onde ele for passar, num planeta pessoal, a gente tem sim que tomar cuidado com a nossa saúde psíquica. Pode deflagrar uma depressão, pode deflagrar uma esquizofrenia ou uma psicose, tá? Além disso, essa associação de Netuno com o mar, com as águas, e peixe sendo o signo do elemento água, ele tem a ver com aquilo que na psicologia analítica a gente chama de solútil. A solútil é uma operação alquímica, né, associada às águas. Solútil, dissolve, ela limpa, né? A solútil tem a ver com limpeza e dissolução, tá? E a água, né, da solútil, ela tem que ver com morte e renascimento, porque veja bem, o ego pode se dissolver nessa água, trazendo a morte do ego, a morte física, tanto que a casa 12 pode ser sim também associada à morte física, mas também à gestação. E gestação, a gente está sendo gestado num líquido, numa água, no líquido amniótico, tá? Então a gente vai passar agora por esse período
coletivamente por uma solútil. Essa solútil ela pode ser literal, tá, gente? Com movimentos de água maciça, tem muitos lugares com chuvas torrenciais. A gente pode ter aí alguns terremotos, tá, sendo registrados. Mas também de forma simbólica, né? Não apenas no literal, mas a gente falando muito sobre psicose, vícios, compulsões, que está ligado aos complexos autônomos, né? Então, tudo isso nas nossas vidas pessoais podem surgir fantasias, ilusões ou desilusões a respeito de uma fantasia que a gente tinha. Porque pensando que o sol é consciência, a gente pode se desiludir, porque o sol vai iluminar peixes, né? Então a gente pode ter muitas quebras de ilusão, tanto coletivas, de povos, de países, cidades, como individualmente, tá? A consciência botando o sol ali, iluminando aquilo que era uma fantasia de repente também, tá? Ou a gente consciente que a gente precisa se tratar, que a gente está tendo uma compulsão, né? Então a gente pode usar esse lado positivo para a gente olhar para os nossos complexos, aproveitar aí para intensificar uma terapia nesse período, né? De, olha, eu preciso compreender, trazer luz, consciência para esse complexo. O que me moveu a fazer aquilo? O que está por trás, né, dessa compulsão? Mitologicamente também, Dionísio tem uma associação muito forte com o signo de peixes, o deus do vinho, né, da embriaguez e do autoflagelo, né? Então, e Dionísio é o deus que morre e renasce. Aliás, muitos deuses que morrem e renascem, muitas mitologias do ser solar, até como Cristo, já vou falar sobre isso, tem essa associação com o signo de peixes. Tanto que nos tempos cristãos primitivos, o símbolo do Cristo era o peixe, né? E Carl Jung fala muito sobre o simbolismo do peixe e desse signo e da era cristã no livro Aion, tá? Onde ele fala desse simbolismo e da era do Éon, né? De peixes, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês também. Então, peixes tem uma associação com o Filho Divino que morre e renasce, como Dionísio, Cristo, entre outros, que morre e renasce, o Filho Divino da Mãe, da Grande Mãe. Tanto que em Virgem a gente tem a deusa Virgem, que concebeu um filho divino, que é peixes, que está em peixes, que vai morrer e renascer. Então, a gente tem Cristo, né, como um exemplo, Dionísio, a gente tem Baldur na mitologia nórdica, tá? Esse filho consorte divino da Grande Mãe, né, que Virgem tem uma associação forte com a Grande Mãe Terra, né, ele incorpora o poder do crescimento das sementes e da energia de da própria terra, tá? Então, em peixes, a gente tem esse poder de crescimento, da morte de uma semente, por isso que ele está associado a sacrifícios de consciência, porque alguma coisa em nós tem que morrer para que algo novo nasça. Se na terra é assim, né, numa plantação a semente vai para o fundo do solo, morre, ela morre no solo, ela começa a crescer, nascer de novo. Então, nascimento, crescimento, morte, ressurreição são temas muito piscianos e dessas figuras míticas que eu citei, tá? Citei 3 aqui: Baldur, Dionísio, Osíris, Cristo, tá? Dessas figuras míticas que traz uma associação com essa jornada do Filho Divino, da Grande Mãe, a peixes, tá? Além disso, tanto que Netuno, antigamente, antes do movimento do período pré-helênico, no período pré-helênico, ele era um deus quitônico. O que é um deus quitônico, Ellen? Que tem a ver com a terra, com a fertilidade da terra. Era um deus extremamente fértil, Netuno também, Poseidon, Netuno, tá? Então, eles são deuses de colheita, né? Esses antigos deuses têm a ver com a colheita da terra, né? Eles são a semente, e o nosso ego agora vai passar por essa transformação, dessa morte, desse sacrifício e do renascimento. A gente só tem que tomar cuidado
com o lado sombrio desse arquétipo, porque ele pode levar para uma dissociação literal, né? Uma psicose, ok? Tanto que não é à toa que o carnaval, nós vamos entrar agora no carnaval, que é um período das fantasias, né? Dos aglomerados, né? Vai acontecendo, acontece ou na temporada de aquário ou na temporada pisciana, nesse ano, agora em peixes, tá? Bom, como eu citei, no livro Aion, Carl Jung fala muito sobre o símbolo de peixes, né? Do peixe de Cristo, também como símbolo do self, né? O símbolo do si mesmo, o símbolo, né, do divino que une o todo, tá? O self seria como uma força superior que nos guia para a nossa jornada. E esse filho divino, né, seria então o herói que morre e renasce, né? Como um Deus e que tem a sua ressurreição, né? E principalmente nesse livro, Jung fala do mito da simbologia do peixe, porque ele tem são peixes simbolizados por dois peixes nadando em direções opostas. Isso pode representar o mito do Cristo e do anticristo, que foi porque houve uma grande conjunção no século 7 a.C., de Saturno e Júpiter, né, o grande maléfico, o grande benéfico, no signo de Peixes, anunciando o nascimento do Cristo, mas também do anticristo, né? Então a gente tem uma natureza dual aí do self, o bem absoluto e o mal absoluto também, tá? Então Jung faz esse estudo mais aprofundado. Tô só colocando algumas pinceladas aqui para vocês. Quem tiver curiosidade, leia o livro. Quem for junguiano e quiser se aprofundar mais sobre esse simbolismo. O que a gente pode falar em termos práticos para nós, né? Que é esse confronto com aspectos sombrios, com a nossa dualidade. O aspecto sombrio, ele tem muito a ver com aquilo que a gente não conhece de nós mesmos, né? Aquilo que é inconsciente a nós, inclusive os nossos complexos, que quando atuam, é aí que a gente percebe, quando a gente é tomado, né? Quando o nosso ego é sacrificado, desmembrado, esse complexo começa a atuar e você não tem controle, tá? Então ele vem como um aspecto demoníaco, como um aspecto sombrio, ok? Porque a gente não está consciente dele, né? Então isso pode ficar mais consciente. Se você nesse período sentir esse descontrole psíquico, né, entenda que é um chamado, né, para essa morte e renascimento, para essa transformação da personalidade, tá? Deixa eu só pegar aqui na minha colinha, gente. Então, Saturno, Júpiter em conjunção naquela época, né, e ele faz essa associação com o simbolismo de peixes nessa natureza dual, a gente tem uma representação da união dos opostos. Então é um grande convite para a gente fazer uma união de opostos. Sol, consciência, peixes, inconsciente. A gente tentar trabalhar aí essa união dos opostos. Consciente e inconsciente em nós, tá? E Carl Jung ainda fala sobre a era de peixes, né? E eu vou colocar aqui alguns pontos para uma reflexão para nós, não vou colocar como fechado o assunto, até porque nem dá para a gente fazer isso. Nesse éon, ou essa era de peixes, foi arquetipicamente governado pelo símbolo dos irmãos inimigos, né? Como trazendo a imagem dessa dualidade, Cristo anticristo. E por coincidência, com a aproximação do mês platônico imediato, isto é, de Aquário, né? A gente está vivendo, eu particularmente, vou colocar uma opinião e eu gostaria de discutir, debater com vocês, que nós estamos vivendo uma grande transição aí para a era de Aquário. E não é à toa que Netuno está nos últimos graus de peixes para entrar em Áries, trazendo uma nova era. Netuno,
né, que é o regente de peixes, né? Então ele está findando o seu período na sua própria casa. A gente está com Plutão em Aquário, né, que vai ficar 20 anos. Então a gente tem uma transformação completa da consciência para uma nova transição, para uma nova era, a era de Aquário. E essa era de Aquário a ideia da era de Aquário é realmente a união dos opostos, né? Tanto que ele fala assim no texto da era de Aquário, coloca-se o problema da união dos opostos aqui, na era de Aquário. Já não se trata mais de volatizar o mal como mera privatio boni, ou seja, a privação do bem, mas de reconhecer sua existência real. Mas este problema não será resolvido nem pela filosofia, nem pela economia do Estado, nem pela política ou pelas confissões históricas, mas unicamente a partir do indivíduo. O que significa isso, gente? Até então, a gente tinha na era de Peixes a ideia da salvação e do Salvador, né? Daquele que vem para nos salvar. Na era de Aquário, né, a gente tem o simbolismo do aguadeiro que derruba as águas para a humanidade, né? Netuno, além disso, Netuno está saindo de Peixes, o signo do inconsciente coletivo, entrando em Áries, que é o signo do eu. Gente, juntando tudo isso e com o texto do Jung de Aion, a gente pode pensar que é o seguinte: está nas nossas mãos agora, como seres humanos individuais, o nosso trabalho solitário, Áries, né? A partir do indivíduo, do eu, do nosso trabalho da individual, da união dos opostos em nós, que coletivamente essa consciência se expande, consciência coletiva se expande. Em Aquário a gente tem a ideia do coletivo, do grupo, mas é na ação do indivíduo, como eu sou eu, você é você, a gente está num grupo, a gente é um ser social, mas eu sou eu, você é você. Aquário tem muito isso, eu tenho a minha individualidade, você tem a sua. Estamos unidos num grupo. Porém, eu tenho a responsabilidade agora, até porque a gente tem Saturno em Peixes ainda por um tempinho, de me responsabilizar pelo meu processo de união dos opostos. O que seria isso? Trabalhar o meu inconsciente, os meus padrões, né, pelas confissões históricas, né, da minha história, não da história mais como um todo, como um grupo ou, né? Agora, a força do indivíduo e deste trabalho da sua própria história é que pode trazer aí um aumento de consciência. Pessoal, eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Falem nos comentários aqui o que vocês acham, como vocês sentem tudo isso, todo esse período, todas essas mudanças. A gente tem agora em 2025 grandes mudanças planetárias. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Na verdade, ler, né? Vocês vão escrever aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.